Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, 4º ano! Como vocês estão? Todos bem? Assistindo às nossas aulas, fazendo as atividades, acompanhando as aulas na escola também? Isso, a prof espera que todos estejam bem e aproveitando, aprendendo cada dia mais com as nossas aulas aqui na TV, certo? Vamos conhecer os nossos objetivos de hoje? Então, os objetivos da nossa aula de hoje são localizar informações no texto lido, planejar e produzir um verbete de curiosidades sobre a onça pintada. Então agora, nós vamos tentar adivinhar de quem a professora está falando. Vamos ver se vocês conseguem descobrir? Quem sou eu? Eu sou um animal de grande porte. E será que a gente consegue descobrir? Só com esta informação, com esta pista? Acho que não, né? Tem muitos animais de grande porte, mas também nós já excluímos os pequenininhos. Tenho 4 patas. Olhem lá, essa dica é importante. Sou um animal carnívoro. Então, olhem lá que agora já selecionamos alguns. Carnívoro, só se alimenta com carne. Então, é grande, né? Um animal de grande porte, tem 4 patas e é carnívoro. Que animal é esse, será? Sou excelente nadadora e caçadora. Que animal será que é este? Alguém consegue adivinhar? Com esta última pista, tenho certeza que vocês vão descobrir. Tenho muitas pintas. De quem a prof está falando? Isso mesmo, da onça pintada. Olhem lá. Então, ela é um animal grande, né? Quando ela atinge a idade adulta, ela fica um animal de grande porte. Ela se alimenta com carne, né? Ela é carnívora. Ela tem 4 patas, o corpo é coberto por pintas e ela é excelente nadadora e caçadora. Então, é muito difícil alguma presa escapar desse animal, certo? Sem contar que é um animal lindo, né? Enche os olhos, né? Quem avista com tanta beleza deste animal, certo? Então, nós estávamos falando da onça pintada. Você sabia que as manchas ou conjunto de pintas das onças são únicos? Elas são como as nossas impressões digitais e, levando em conta as pintas, não existem 2 onças iguais. Então, a fonte ali é o site da Oncafari, Onsafari, né? Então, esse foi um verbete de curiosidade e nós já havíamos comentado, né, sobre as digitais da onça, se é que nós podemos chamar assim, as pintas. Então, cada onça, por mais que a gente veja aí 3, 4 onças juntas, as pintas delas não são iguais. São como as nossas impressões, cada pessoa tem a sua, certo? Então, é o registro da onça aí. Agora, a professora quer convidar vocês a pegar o texto que vocês têm aí em casa. Lembram que a prof mandou um texto sobre a onça para vocês? Então, agora vocês podem acompanhar a leitura junto com a prof desse texto, certo? Conforme a gente vai parando, vai conversando sobre esse texto, vocês podem marcar aí também no textinho de vocês, ok? Então, vamos lá. Onça pintada. A onça pintada, Panthera onca, é o maior felino do continente americano e o 3º maior do mundo, depois dos tigres e dos leões. Então, olhem as informações aí. O nome científico da onça, ela é a maior do continente americano, certo? E só perde para os tigres e leões, é o 3º do mundo todo. É um animal solitário, territorial e requer uma grande área para sua sobrevivência. Então, diferente lá da gralha azul que nós
vimos, ela é um animal solitário, ela não vive em grupos, em bandos, certo? Sua atividade é preferencialmente crepuscular noturna, mas dependendo da região geográfica, pode apresentar hábitos diurnos. Então a atividade dela geralmente é à noite, ela sai para caçar, né, para se alimentar, para se locomover mais no período da noite, certo? Isso em grande parte, certo? Dependendo do lugar aí em que a gente está falando da onça, avista-se raramente as onças no período do dia também. Vive em florestas úmidas, normalmente nas proximidades da água. Então, olhem lá uma informação importante e curiosa. Ela vive geralmente perto onde tem água, para evitar o deslocamento atrás dessa água, certo? Porque como ela é um animal de grande porte, então supõe-se que ela ingere muita água também. Pode ser encontrada no sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina. No Brasil, é encontrada na Mata Atlântica, Amazônia e Pantanal. Então, 3 biomas aí que nós precisamos preservar se nós quisermos continuar tendo este animal tão bonito, certo? Seu corpo é robusto e musculoso. Seu tamanho varia entre 1,1 e 1,85 metros. Isto falando da cabeça e o corpo da onça, certo? A cauda, aí já tem outra informação, com uma cauda de 44 a 65 centímetros. O peso varia de 56 a 158 quilos. Os machos normalmente são maiores que as fêmeas. Então, olhem aí, mais uma curiosidade também. Os machos das onças também são maiores que as fêmeas, assim como outros animais que nós já falamos também. Sua coloração varia do amarelo bem claro a amarelo acastanhado. Seu corpo é revestido por pintas negras. Grande caçadora, a onça pintada tem em sua dieta uma grande variedade de mamíferos de médio e grande porte, como capivaras, antas e veados, aves e répteis. Mesmo se alimentando de várias espécies de animais, parece ter predileção por capivaras e jacarés. Então, o que significa ali essa predileção? Ela tem preferência em comer capivaras e jacarés, certo? E lembram lá que o texto trazia informação que ela gosta de viver próximo à água também? Então é mais fácil para ela capturar os jacarés, certo? Come também peixes que ela mesma captura em rios, pois possui a capacidade de nadar. É hábil escaladora e nadadora. Então observem ali. Além de tudo, ela ainda consegue pescar, não é? Ela é uma excelente nadadora ali, né? Como o texto traz. Então, quando ela está dentro da água, avista um peixe, ela já come, já aproveita ali para almoçar o peixe que ela mesma está pescando, certo? Pode viver até os 22 anos em cativeiro, ou seja, cativeiros zoológicos, os parques, certo? E as reservas, certo? A gestação de uma onça dura entre 93 e 105 dias, podendo nascer de 1 a 4 filhotes. Então, esta onça, ela pode ter tanto um filhotinho só, como ela pode ter até 4 de uma vez, ok? Os filhotes ficam escondidos em cavidades na mata, protegidos pela mãe. Ou seja, ela faz lá um buraquinho, uma caverna e coloca o filhotinho dela lá dentro para protegê-lo. A fêmea fica com eles até que atinjam 2 anos de idade. Antes desse período, eles aprendem a caçar e a defender o seu território. Então, ela fica com os filhotes lá até eles completarem 2 anos para poder ensiná-los a caçar, a nadar, né?
a se defender principalmente, a defender o lugar em que estão morando. Atualmente, a espécie está considerada como quase ameaçada por sua ampla distribuição geográfica, mas suas populações estão em declínio devido principalmente à caça predatória e à destruição de seu habitat natural. Entretanto, no Brasil, ela está listada como ameaçada. Então, a população está em declínio, a população de onças está caindo, está baixando, certo? Principalmente por causa da caça que o texto nos coloca, a caça predatória. Então, caçadores atrás das onças para retirar a pele, certo? E ali a destruição do seu habitat natural. Lembram lá qual era o habitat natural da onça? Isso, aqui no Brasil, a Mata Atlântica, a Amazônia e o Pantanal, certo? Então, além dessa caça, a pobre lá da onça ainda tem que lutar contra a destruição da casa delas. O felino é frequentemente caçado por fazendeiros e agricultores. Apesar disso, há boas chances de sobrevivência da espécie a longo prazo na Amazônia e no Pantanal. Então, apesar de todos esses problemas, ainda existem grandes chances dela sobreviver com o passar dos anos na Amazônia e no Pantanal, certo? Acredito que por ser biomas maiores, não é? Já que na nossa Mata Atlântica está cada vez mais reduzida, certo? Então, a fonte desse texto lá é o IMESP, ok? Então, agora nós vamos elaborar um roteiro com a prof de algumas curiosidades sobre essa onça. A partir deste roteiro que nós vamos produzir com a prof, nós vamos formar um verbete. Então, vamos pensar lá nas informações que nós temos para escrever esse roteiro, ok? Vamos planejar o nosso verbete. Roteiro de curiosidades sobre a onça pintada. Então, a primeira informação que nós obtivemos dela lá, ela é o maior felino do continente americano, lembram? É um animal solitário, precisa de uma grande área para sobreviver, lembram? Isto, ela é grande, né? É um animal de grande porte, então ela precisa de uma área grande de sobrevivência também. Lembram lá ainda que falou que ela prefere viver próximo ao quê? Isso, a território que tenha água. Seu corpo é robusto e musculoso. Os machos são maiores que as fêmeas. Então, avistamos lá um grupo de onças, né? O macho sempre vai ser maior que a fêmea, certo? O corpo desse animal é grande e é musculoso. Seu corpo é revestido por pintas negras. Então, uma das principais características que nós conseguimos identificar a onça são as pintas, certo? Qual outra curiosidade nós podemos falar sobre a onça? Tem em sua alimentação grande variedade de mamíferos de médio e grande porte. Mas lembram lá quais são os alimentos preferidos dela? Apesar dela poder se alimentar de várias espécies de mamíferos? Isso, capivaras e jacarés. Vive até 22 anos em cativeiro. Então, lá nas reservas, nos zoológicos, ela pode chegar a ter até 22 anos. Está em extinção, infelizmente é um animal que está na lista de animais em extinção. O que mais? É hábil escaladora e nadadora. Então, lembram lá que o texto nos contava que ela mesmo caça lá, caça não, né, prof? Pesca os peixes que ela quer comer, porque ela é excelente nadadora e escaladora ali no sentido de sair da água, subir nos barrancos, até mesmo em árvores, não é? No Brasil, encontramos na Mata Atlântica, Amazônia e Pantanal. Os filhotes ficam com a mãe até os 2 anos. Então, lembram lá
que ela ensina os filhotes até eles completarem 2 anos. A eles caçar, né, para se alimentar, proteger o seu território. Então, ela ensina eles até esta idade, por isso ela cuida, ok? Montamos o roteiro? Vamos ler? Curiosidades sobre a onça pintada. É o maior felino do continente americano, é um animal solitário, precisa de uma grande área para sobreviver. Seu corpo é robusto e musculoso, os machos são maiores que as fêmeas. Seu corpo é revestido por pintas negras. Tem em sua alimentação grande variedade de mamíferos de médio e grande porte. Vive até 22 anos em cativeiro. Está em extinção. É hábil escaladora e nadadora. No Brasil encontramos na Mata Atlântica, Amazônia e Pantanal. E os filhotes ficam com a mãe até os 2 anos. Certo? Agora vocês vão registrar esse nosso roteiro de curiosidades aí no caderno. Lembram que a professora falou que ele é o planejamento do nosso verbete? Então, registrem aí e coloquem a data de hoje no caderno, ok? Caprichem na letra.
Conseguiram registrar o roteiro? Tenho certeza que sim, certo? Então ali nós conseguimos tirar do texto algumas curiosidades que podem se tornar um verbete. Agora vamos lembrar com a prof do que um verbete é formado. Lembram que nós já vimos isso? Vamos retomar o que o verbete tem, certo? Então, uma pergunta, lembram? Isso tem que ser uma pergunta curiosa, intrigante, que faça esse leitor querer saber sobre aquele assunto. E como que esse verbete começa? Você sabia que? Esta é a chamada do verbete, não é mesmo? Então, a pergunta intrigante é a chamada do verbete. O corpo do texto, assim como de outros verbetes, traz mais informações, respondendo a questão colocada e ampliando-a. Então, o meu texto ali, texto curto, ele precisa responder a pergunta que eu fiz. Então, se eu chamei a atenção do meu leitor com aquela pergunta, é porque ele quer conhecer a resposta. Então, eu preciso dar essa resposta para o meu leitor, certo? Geralmente, além da resposta, ele traz mais alguma outra informação sobre o assunto. Indicação da fonte original, ou seja, de qual texto, de qual revista, de qual jornal eu retirei essa informação para formar o verbete. Certo? A minha informação saiu da onde? Eu preciso escrever no final lá de onde saiu esta informação, ok? Geralmente o texto é acompanhado de uma imagem, então junto com a pergunta, a imagem chama a atenção do leitor também. E quais sinais de pontuação que nós usamos lá no verbete? Isso, a interrogação, porque afinal eu vou começar com uma pergunta, e reticências, Você sabia que? E o meu texto vai continuar, certo? Vamos ver lá então no nosso verbete da onça, identificar todas as partes. Você sabia que? É o que mesmo? Isso, a chamada. Estou chamando meu leitor. As manchas ou conjuntos de pintas das onças são únicos? Que parte do verbete será essa? Isso, a pergunta intrigante, a pergunta que o meu leitor vai querer saber mais sobre isso. A minha resposta, o corpo do meu texto. Elas são como as nossas impressões digitais e, levando em conta as pintas, não existem duas onças iguais. Então, esse é o corpo do meu texto. Estou respondendo a pergunta. O que está faltando aí? Isso, a fonte, de onde a professora tirou a informação, ok? O que mais que nós temos aqui?
a imagem que vai chamar, né, junto com a pergunta, a atenção do leitor, ok? Então, vimos toda a formação do nosso verbete, lembramos de tudo? Então, vamos lá. Agora, antes de nós partir para a nossa próxima atividade, vamos corrigir a ficha técnica que a professora deixou a aula passada para vocês? Ela era sobre esse texto que nós lemos, sobre esse texto da onça. Então, vamos lá. Nome popular. Como que nós conhecemos a onça? Onça pintada. Qual era o nome científico que aparecia bem no início do nosso texto? Isso, pantera onca. Não é muito diferente, né? O habitat. Onde ela mora? Do sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina. E aqui no Brasil é encontrada na Mata Atlântica, Amazônia e Pantanal, certo? Como é a alimentação da nossa onça? Ela é carnívora, né? E aí a prof colocou ali com predileção em capivaras e jacarés. Então ela é carnívora e ela prefere comer capivaras e jacarés. E lembram lá da curiosidade que ela mora perto, ela prefere viver perto da água? Então lá são animais, as capivaras e os jacarés, que também moram perto da água. Então aí já facilita a vida da nossa onça, não é? Tempo de gestação dela de 93 a 105 dias. Tempo de vida até 22 anos em cativeiro. Lembram? Conferiram? Todo mundo conseguiu fazer a ficha técnica da onça? Tava super fácil, não é? Agora nós vamos produzir um verbete sobre a onça. Vocês têm o texto em mãos, ok? A gente leu todos juntos. E vocês têm também anotado aí no caderno de vocês o roteiro de curiosidades sobre a onça. Então, com o texto e com o roteiro, nós vamos produzir o verbete, certo? Vamos iniciar então. Então, agora, né, nós vamos produzir esse verbete sobre a onça. Lembrem lá que a professora pediu para vocês anotarem no caderninho o roteiro de curiosidades, ok? Então, nós vamos falar sobre a onça nesse verbete. O que nós podemos falar sobre ela? Lembram as partes do verbete? O que nós podemos colocar ali para iniciar o nosso verbete? A chamada do nosso verbete é o que mesmo? Isso, você sabia que? Então, vamos escrever lá. Você... O acentinho, né? Você sabia que? E qual é o sinal de pontuação que nós vamos usar? Isso, a reticências. Muito bem, porque o nosso texto vai continuar, não é mesmo? E agora, quais daquelas informações do nosso roteiro, ó, a professora está com o roteiro na mão também e pediu para vocês ficarem. Qual informação do roteiro que nós vamos usar? Isso pode ser sobre ela ser escaladora e nadadora, pode ser sobre a alimentação dela, né, a preferência dela por jacarés e capivaras. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o tamanho delas, entre o macho e a fêmea? É uma curiosidade que alguns aí não sabiam, não é? O que vocês acham? Podemos falar sobre isso? Como que nós podemos fazer a pergunta, então, para essa pergunta ficar interessante a quem vai ler o nosso verbete? Você sabia que podemos diferenciar macho e fêmea da onça pelo tamanho? Acho que fica legal. Vamos escrever? Então, vamos lá. Então, na outra linha, lá, a letra maiúscula, a prof vai escrever. Podemos diferenciar macho, né? O macho e fêmea de quem mesmo? Da onça, certo? Onça
pintada, não é? Que nós estamos falando da onça pintada. Da onça pintada pelo seu tamanho? Podemos diferenciar macho e fêmea da onça pintada pelo seu tamanho? O que está faltando no finalzinho da frase? Isso, ponto de interrogação, é uma pergunta que a professora está fazendo. É a pergunta intrigante para o nosso leitor, certo? Agora nós vamos para o corpo do nosso texto. Vamos contar para quem está lendo o nosso verbete como que nós podemos diferenciar o macho e a fêmea. Quem que é maior? Isso, o macho é maior. Olhem lá, está lá no nosso roteiro de curiosidades. Então vamos colocar. Os machos normalmente, né? São maiores que as fêmeas, não é? Ponto. E agora, o que nós podemos contar a mais para o nosso leitor? Vamos falar lá que ela é robusta, musculosa, sobre o tamanho dela. O que vocês acham? Eu acho que vai ficar interessante, porque nós estamos falando da diferença entre eles, ok? Então, vamos lá. Seu corpo, né? Vamos falar do corpo dela. É robusto, né? E musculoso. Vírgula. Seu tamanho varia, né? Então, pode variar entre 1,1 e 1,85 metros. A prof vai colocar o M de metros aqui. E isso falando da cabeça e do corpo da onça, certo? E a cauda? Lembram que a cauda era separado? Com uma cauda, então vamos lá. Com uma cauda. Olhem aí no texto de vocês, quanto media a cauda da onça? Isso! De 44 a 65 centímetros. E o peso da onça? Conseguiram achar lá no texto? Então vamos lá. A professora está aqui com o texto também. O peso varia de quanto? Vamos olhar lá no texto. Isso, de 56 a 158 quilos. Então vamos lá. De 56 a 158 quilos, ok? Terminamos o nosso verbete? O que está faltando? Isso, a fonte, de onde nós tiramos essas informações. Então, vamos colocar lá. Fonte. Conteúdo, foi a mesma referência lá do texto de vocês. Conteúdo editorial de quem? Do IMESP, não era? Isso, conteúdo editorial do IMESP, ok? O que está faltando para nós finalizarmos o nosso verbete? O que está faltando aqui? A imagem da onça para esse texto ficar bem completo, não é? A prof, então, trouxe uma imagem da onça. Olhem lá. Ficou completo o nosso texto? Ficou. Temos a chamada, a pergunta intrigante, o corpo do nosso texto respondendo a pergunta e trazendo mais informações e a fonte de onde nós tiramos, além da imagem, ok?
Agora nós vamos voltar lá para a tela e vocês vão copiar esse verbete que nós produzimos coletivamente, ok? Registraram o nosso verbete produzido? A prof espera que tenham registrado aí no caderninho, tenha ficado bem lindo, certo? Agora, a tarefinha de vocês, nós fizemos lá o roteiro de curiosidades e lemos o texto, certo? Então agora vocês vão produzir um verbete de curiosidades. Caprichem, leiam novamente o texto, observem o roteiro lá, quais foram as informações mais curiosas que a gente encontrou. Sigam o passo a passo, produzam esse verbete, ok? E a nossa aula está chegando ao fim. Vamos ver se nós contemplamos os nossos objetivos? Localizar informações no texto lido. Ok, lemos o texto sobre a onça. Planejar e produzir um verbete de curiosidades sobre a onça pintada. Produzimos o nosso verbete, certo? E vocês aí agora vão produzir o verbete individual de vocês. A nossa aula chegou ao fim, a prof adorou estar aqui, trazer mais informações e curiosidades a vocês. Leiam mais sobre a onça pintada, sobre a gralha azul, sobre o mico-leão, sobre o lobo-guará, certo? Se informem, a leitura ajuda muito e nos faz, viajar, certo? Um beijinho a todos e até a próxima aula! Volta às aulas! O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí, História! Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de História? Espero que sim, né? Então vamos lá, pegando a nossa folhinha, né? Essa folhinha agora é da unidade 9, aula 2, a segunda parte, que a primeira nós já fizemos, né? Pegando o caderno, lápis, borracha, tudo o que vocês vão precisar para junto com a professora estar fazendo as atividades. Vamos lá? Então vamos conhecer o tema da nossa aula. Qual é o tema? A história do município de Ponta Grossa, né? Sabem que a professora Andresa adora contar a história do município da nossa cidade, freguesia, cidade. E o nosso objetivo é conhecer a história do município, identificando as transformações que ocorreram nos últimos tempos. Mas antes de nós começar bem a história, vamos relembrar um pouquinho, né, como que se deu essa ocupação do nosso estado até chegar no Segundo Planalto? Então vamos ver lá nosso mapa? Vamos lá? Então, né, pessoal, lembram lá do mapa que a professora já trabalhou com vocês, né? Então, aqui, vamos só relembrar um pouquinho esses elementos que estão aqui no mapa. Então, aqui, né, lembrando que essa linha aqui é uma linha imaginária, né, do Tratado de Tordesilhas, que dividia o planeta entre os dois países, portugueses e espanhóis, né? E aqui, só essa faixa aqui que pertencia ao Paraná de Portugal, né? Os Paraná portugueses, como aqui tá. E toda esta área aqui seria o Paraná espanhol, né? Então ela era assim. Então a gente pode ver que a maioria do nosso estado pertencia à Espanha, né? E que a nossa colonização, através da ocupação do europeu, ocorreu através da onde? Do litoral. Quando encontraram o quê? O que é o amarelo? Lembram lá? O ouro, né, através de Paranaguá, né, fundando Paranaguá, a cidade mais antiga do nosso estado. Então, ali que eles encontraram o ouro. Só que no caminho, eles tinham o quê? Uma serra do mar, né, que dificultava essa ocupação, essa exploração, esse povoamento. Então, eles tiveram que o quê? Transpor a serra através dos caminhos que os indígenas já tinham, ou abrindo picadas pela mata, para poder chegarem aonde? Nessa região aqui, que é onde também encontraram ouro, que seria quê? O primeiro Planalto, o Planalto de Curitiba. Curitiba, que é a capital do nosso estado, né? Então aqui eles estavam povoando.
Só que o ouro aqui já no primeiro Planalto, o Planalto de Curitiba, era pouco ouro, não tinha muito. Então aqui eles já começaram o quê? A cultivar a terra, a criar animais, a fazer pequenos sítios que alguns sesmeiros, né, começaram a doar para essa região. E eles foram vindo. Lembram que eles foram vindo, eles estão ocupando. E lembrando que toda essa nossa região aqui, né, pessoal, tinha o quê? Bastante indígenas. Aqui não era vago, vamos dizer assim, não tinha ninguém morando, já tinha um indígena, mas o europeu está o quê? Tomando posse dessa terra, está ocupando. E nós vimos que aqui no segundo Planalto, que é o Planalto dos Campos Gerais, recebe seu nome devido aos campos, aos capões, os bosques, né, que tinha na região, campo bom para o gado, né, aqui. E eles começaram o que seriam as cerquinhas? As sesmarias, doações de terras, né, que o rei de Portugal fazia para esses sesmeiros, para esses grandes empresários, ou muitas vezes os empresários vinham aqui na região e acabava ficando um tempo e acabava ganhando essas terras, que era o que aconteceu aqui na nossa região, Ponta Grossa. Só que agora eu vou trazer mais um elemento para nós colocarmos aqui no segundo Planalto. Eu trouxe um caminho. O que será que esse caminho? Olha que o caminho ele vai cortar quase toda a região dos Campos Gerais. O que será que é esse caminho? Será que vocês têm alguma ideia aí? Um pouquinho da história aqui do nosso município? Eu já trabalhei esse caminho aí o ano passado. Vamos lá, será que vocês lembram? Vamos ver então? Então vamos lá agora lá nos nossos slides para nós entendermos o que é esse caminho que a professora trouxe aqui para vocês. Vamos lá? Então, olhem lá, já tem uma dica ali na tela para vocês, né? Então, esse caminho que nós chamamos de caminho das tropas. Mas o que será que é isso, professora? Vamos ver então, né? Então, os caminhos das tropas foi uma antiga via terrestre de ligação do Rio Grande do Sul com a capitania de São Paulo. Eu trouxe esse caminho ele tá bem moderno, vamos dizer assim, pessoal, porque geralmente eles iam abrindo o caminho, abriam picada pela mata, ou eles seguiam os caminhos que os indígenas já tinham, né? Tinha poucas pontes, esse ainda tá bonitinho, já tá com pedrinha, já tá bem estruturadinho. Então, era esses o caminho que eles faziam. Devido ao crescimento da economia colonial, olha eles ali seguindo, olha esse caminho que eles estão fazendo ali nessa imagem, mostra bem. Então, devido ao crescimento da economia colonial, surgiu a necessidade de abastecer os centros urbanos. Por que surge essa necessidade, pessoal? Porque lá em Minas Gerais encontra-se ouro, e ouro em bastante quantidade, ouro de Minas, por isso o nome, né, do estado, né? E muitas pessoas começaram a migrar para essa região. E ali eles queriam o quê? Eles não podiam perder o tempo, vamos dizer assim, né? Plantando, criando animais, cuidando, fazendo roupas, o básico, eles não podiam. Eles queriam o quê? Eles queriam enriquecer, eles queriam ouro. E nós aqui do Sul acabamos proporcionando essas coisas que eles não estavam fazendo lá. Então, acabamos abastecendo eles lá, tanto com alimentos, quanto o gado que ia para essa região. Então, foi isso que surgiu, essa necessidade desse caminho para levar esses mantimentos para eles lá, né? E aonde eles levavam? Eles levavam até uma feira que tinha em São Paulo. Ali nessa feira que eles distribuíam para essas outras regiões. E quem transportava? Quem levava? Quem levava? Os tropeiros. Olhem ali a imagem, que legal, os tropeiros transportando as mercadorias, né? Então, eles transportavam uma grande variedade de mercadoria, desde o açúcar mascavo, aguardente, vinagre, azeite, bacalhau, peixe seco, queijo, espelhos, celas, roupas, vestimentas, então cartas eles também transportavam. Então eles transportavam
tudo, pessoal. Eles eram ambulantes, né? Na Esté estava brincando, é tipo um shopping, porque eles transportavam tudo para essa região, para eles, né? E esse transporte era feito no lombo de mulas, porque a mula era mais resistente, ela conseguia andar melhor nesses caminhos, carregar bastante peso, então era no lombo de mulas. E aos grupos de animais reunidos para esse fim, né, se dava-se o nome de tropas, né? Então era um grupo de animais. A gente fala, tá vindo uma tropa, quando tá vindo um monte de gente junto, não é assim que a gente fala? Então por isso tropas. E os seus condutores eram os tropeiros, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nos tropeiros e eles são bem importantes para o quê? Para a nossa história, para a nossa formação na nossa cidade. Então, o caminho das tropas, ou caminho do Viamão, então ele começa lá no Rio Grande do Sul, lá em Viamão, olhem lá no mapinha, a professora até deixou em vermelho, e terminava em São Paulo, na cidade de Sorocaba, aonde acontecia uma grande feira de animais. Então, ali que eles vendiam, então eles também levavam o gado, né, para essas feiras, além das outras mercadorias. Nas rotas tropeiras foram estabelecidos pousos para descansos dos viajantes, né? Então, imagina, eles vinham, essa viagem demorava dias, né? Às vezes até meses, né? Eles levando, transportando essas mercadorias. Então, eles precisavam de lugar para parar, para alimentar os animais, né? E aqui na nossa região, uma região de campos, né? Então, para alimentar os animais, ela era muito propícia para isso. Então, eles ficavam nessa região aqui. E com o tempo, esses pousos se transformaram em núcleos de várias cidades. Cada pontinho desse que está mostrando ali no mapa que a professora colocou para vocês, é uma cidade que surgiu, que se formou no caminho dos tropeiros, desses pousos. As cidades que estão no pontinho vermelho são aqui do Paraná, que são Lapa, Palmeira, Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul, Jaguaraíva e Sengés. Então, as cidades aqui do Paraná, né? Até fiz uma flechinha lá apontando Ponta Grossa, que é a nossa região, né? Então, nas rotas tropeiros foram estabelecidos pousos para descanso. Muito bem, aqui. Ponta Grossa foi uma das cidades que surgiu através do pouso dos tropeiros, né? Então, nós aqui surgimos como assim? Foi a hora que teve a grande ocupação aqui da nossa região, né? Porque nós começamos lá com as Sesmarias. Mas se lembram que quando eu trabalhei a aula, eu falei que eles gostavam, os fazendeiros, de receber bem as pessoas? E aqui na nossa região, então, eles já tinham o costume de receber bem, eles também passaram a receber bem esses tropeiros, fazendo pousos para eles, lugares bons para eles terem ali o descanso deles. Então, aí que começa assim mesmo a ocupação da nossa região aqui. Agora vamos pegar o nosso caderninho e vamos colocar a nossa disciplina, a data, o dia, o mês e o ano que vocês estão assistindo a nossa aula, o tema que é a história do município de Ponta Grossa, freguesia, cidade. Caminho das Tropas. Então, o Caminho das Tropas foi uma antiga via terrestre de ligação do Rio Grande do Sul com a capitania de São Paulo. Nas rotas tropeiras, foram estabelecidos pousos para descanso dos viajantes. Ponta Grossa foi uma das cidades que surgiu através do pouso dos tropeiros. Então, pessoalzinho, 7 minutinhos para copiar com uma letrinha bem bonitinha. Vamos lá!
Deu certo, pessoal? Copiaram? Muito bem. Então vamos agora para a história da nossa querida Ponta Grossa, né? Então, Ponta Grossa surge de um poço de tropeiros que descansavam nos campos próximo ao Capão de Ponta Grossa. Então, quando eles estavam chegando, o Capão, um bosque, né? Então, mata mais rasteira, né? E quando via, né, aqueles campos rasteiros, quando eles viam esse capão, né? Várias árvores junto, né? E eles diziam, o Capão de Ponta Grossa, vamos descansar no Capão de Ponta Grossa. Por isso, o nome da nossa cidade ser Ponta Grossa, né? Então, eles gostavam dessa região e pelo campo, que também era uma boa pastagem para os animais. Os fazendeiros locais proporcionavam paragens adequadas. Olhem lá, ó, já tem uma casinha, tem um lugar para eles deixarem ali os animais ali presos para descansarem e para atender todas as necessidades e estadias dos tropeiros e das tropas. Também começa a surgir ali pequenos comércios para ajudar, para eles poderem comprar alimentação. Muitos tropeiros começam a gostar da região, acabam casando com moças aqui das fazendas, acabam se fixando aqui, né? Então aí começa o povoamento da nossa cidade. Então, devido ao crescimento do povoado, o pouso de Ponta Grossa foi elevado à condição de bairro de Ponta Grossa, né? Bairro era um bairro de Castro, né? Então, a palavra bairro aqui, como nós somos colonizados pelos portugueses, né? É diferente quando vocês vão trabalhar na geografia, né? Aqui, bairro, ela vai ser menos que vila. Na geografia, bairro é maior do que vila, né? Então, por isso que essa denominação é diferente na história, devido a nós ser colonizados pelos portugueses, né? Olha que imagem bonita. E o bairro? Do bairro à freguesia de Ponta Grossa, como que será que se deu? Nós deixamos de ser, nós era um bairro de Castro, né? Então tudo que a gente precisava, se precisava ir lá fazer uma certidão de nascimento, de casamento, tudo precisava ir para Castro, né? E aqui já tinha alguns fazendeiros, algumas autoridades que eles queriam ser freguesia, eles queriam ter autonomia, tanto político quanto juridicamente aqui na nossa cidade. Então, o que eles precisavam? Com o crescimento do bairro, olha lá, né? Lá o Capão de Ponta Grossa, lá já está formando algumas casinhas, né? Ali. Com o crescimento do bairro de Ponta Grossa, os moradores começaram a lutar para a criação de uma freguesia. Para que o governo imperial criasse uma freguesia, era necessário existir um número suficiente de moradores no bairro, existir uma capela ornamentada e fixar um pároco. Então, pessoal, eles tinham quase tudo isso. A única coisa que nós não tínhamos, o que era uma capela ornamentada. Nós tínhamos uma capela, só que essa capela ela servia mais assim, mais como
mortuária, para os funerais, né, para velarem os mortos ali nessa região. E os grandes fazendeiros não queriam estar vinculados tanto a essa capela, né? Então eles precisavam de um lugar para onde eles tivessem o quê? Uma capela ornamentada. Então, provisoriamente, eles escolhem a Casa da Telha, que tem aqui o painel que a professora trouxe, que é o painel de entrada na nossa cidade, que ela representa essa Casa da Telha, porque antigamente eram poucas casas que tinham essas telhas, então por isso que ela se chamava Casa da Telha. E nesse lugar já se fazia casamento, batizado, ela também servia como hospedagem para os tropeiros. Então, assim, provisoriamente eles colocaram ali um altar ornamentado para que eles conseguissem o que? A serem elevados à freguesia, né? Mas ela ficou ali pouco tempo, vamos dizer assim, até eles conseguirem. Por quê? Porque vamos fazer a atividade primeiro, que eu já estava esquecendo. Então vamos lá. Desembaralhem as palavras e completem as frases sobre a história de Ponta Grossa. Então vocês vão ler, tá? As respostas estão aqui, ó, nos retângulos. Vocês vão ter que desembaralhar e vão colocar ali, completando as frases ali da nossa história. Certo, pessoal? 5 minutinhos e a atividade está na folha. Vamos lá.
Conseguiram? Deu um nozinho na cabeça de vocês? Tiveram que pensar um pouquinho mais? Ah, não, né? Foi tranquilo? Então vamos ver lá. Ponta Grossa surge de um o quê? Pouso de tropeiros que descansavam nos campos próximo ao Capão de Ponta Grossa. Os fazendeiros locais proporcionavam paragens adequadas para atender todas as necessidades de estadias dos tropeiros e das tropas. Com o crescimento do bairro de Ponta Grossa, os moradores começaram a lutar para a criação de uma freguesia. O bairro cumpria com todos os requisitos para ser elevado à freguesia, menos a existência de uma capela. Então construíram um altar na casa da telha. Certo, pessoalzinho? Conseguiram? Ficou joinha, né? Não esqueçam de colar a folhinha no caderno, hein? Precisa se colar essa folhinha. Então vamos continuar com a nossa história? E por que será que a data de 15 de setembro de 1823 é tão importante para nós pontagrossenses? Vamos conhecer o porquê? Então, Ponta Grossa foi elevada à freguesia em 15 de setembro de 1823. Mas eles queriam um marco. Lembram que a capela lá na Casa da Telha, ela estava improvisada. Eles queriam um marco para essa freguesia, um marco porque ali a data da nossa freguesia, vamos falar assim, né? Então foi escolhido um local no alto de uma colina, olhem lá a colina, perto do caminho das tropas, para a construção de uma nova capela em homenagem à Senhora de Santana. Essa imagem aqui de Depré, né, pessoal, é uma imagem da nossa região. Eu sempre brinco que é a primeira fotografia de Ponta Grossa, né, mas não era fotografia, ele pintou ali, né, e bem no meio vocês já estão vendo que já está a capelinha ali. A nossa primeira capelinha, né, a ser construída ali, em homenagem à nossa freguesia. E ela foi feita também ali porque dizem que ali, além de ser o caminho das tropas, já tinha uma cruz. Então, por isso que eles resolveram construir ali. Esse local foi escolhido para ser a sede da freguesia. Em seu torno, passaram a ser construídas casas de moradia e de comércio. Sempre onde era construídas essas capelas, pessoal, então em volta tinha-se um grande desenvolvimento. E é isso que começa ali. Então, nossa cidade começou a se desenvolver em volta da capela construída. Mas nós também temos o que, pessoal? A lenda das pombinhas. Olhem lá nossas pombinhas. Como que é essa lenda? É a lenda que conta a história, como que se construiu essa primeira capela, né? Então dizem a lenda, que a lenda é um patrimônio cultural, imaterial, hein, pessoal? Dizem que os fazendeiros não chegavam a um consenso aonde que eles queriam construir essa capela. Cada um queria na sua região, porque ali ia prosperar bastante. Então, o que eles decidiram? Eles pegaram um casal de pombas, amarraram uma fitinha vermelha nas patinhas e soltaram. Aonde elas parassem, ali ia ser erguido a nova sede. E elas pararam numa figueira ao lado de uma cruz, aonde era já o caminho dos tropeiros. E ali, então, que foi construído a nossa primeira capela, que hoje é o lugar onde está a nossa catedral, né? Então, essa é a lenda das pombinhas. Então, vamos ver. Então, ela foi construída nesse local, né? A primeira capela. Daí, nós tivemos a segunda capela, que é essa aqui que nós temos, ela já é mais estruturadinha. A primeira era de madeira, essa já não, né? Só que essa daqui não tinha corredor, nessa capelinha não tinha corredor. Daí nós temos a nossa capela, que infelizmente, né, ela foi demolida, né, pessoal? Que era muito linda, olhem a arquitetura dela, como ela era rica, né? Mas infelizmente não temos mais, não foi preservado esse patrimônio. E hoje nós temos a nossa catedral. Todas elas estão aonde? No mesmo local, pessoal, no mesmo local que foi construída. A primeira igrejinha é aonde as outras também estão. Foram construídas no mesmo local. Então vamos ver lá.
Então, em 1855, Ponta Grossa foi elevada à vila. Em 1862, ela passa a ser a cidade. Mas nós comemoramos a data que ela é elevada à freguesia, 15 de setembro de 1823. Então, o pequeno povoado, surgido através do pouso dos tropeiros, cresceu e se transformou em uma grande cidade do Paraná, né? Olha que linda a imagem. E lá nós temos a nossa catedral, certo? Então, vamos pegar a folhinha, vamos lá e vamos fazer nossa última atividade. E depois não esqueçam de colar essa folhinha no caderno. Sobre os fatos marcantes da história do município, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Leiam e marque. Para isso, 3 minutinhos. Vamos lá? Conseguiram, pessoal? Então vamos ver. 15 de setembro de 1823, o que aconteceu? Ponta Grossa foi elevada à freguesia. Capela em homenagem à Senhora de Santana, foi quando? Foi construída no alto de uma colina e é o marco da elevação à freguesia. O que aconteceu em 1855? Elevado à vila. E em 1862, elevado à cidade. E aí, pessoal, gostaram de saber um pouquinho mais da nossa história? Eu espero que vocês tenham gostado. Então vamos ver se nós conseguimos o nosso objetivo? Conhecer a história do município, identificando as transformações que ocorreram nos últimos tempos. Conseguimos, né, pessoal? Começamos lá nas Sesmarias e terminamos hoje aqui, né, nessa cidade que é uma das cidades mais importantes do nosso Paraná, certo? Então, conseguimos.
Muitos beijinhos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso momento de praticar matemática. Vejam só, que estão curiosos para ver o que a professora trouxe hoje para vocês? Vamos lá então, crianças? É um desafio. A professora vai fazer a leitura com vocês. Vocês vão pegar o caderninho de vocês aí em casa e vão tentar descobrir aí qual é o número que o Fábio pensou, ok? Não precisa copiar, crianças, só vão anotando aí o que vocês estão eliminando, o que vocês estão pensando para chegar no resultado, ok? Então a professora vai fazer a leitura com vocês. Fábio pensou em um desses números: 19.312, 6.213, 5.240, 4.190, 10.239, 31.414 e 41.878. Beleza? Ótimo! Tente descobrir em qual número ele pensou seguindo ali as nossas proposições, as nossas pistas que a professora colocou aí. O número é maior que 8.000. O número é par. O algarismo da centena é igual ao algarismo da unidade. O algarismo da dezena de milhar é a metade do algarismo da centena. E aí, qual número o Fábio pensou? Sigam aí essas pistas e tentem descobrir. A professora já volta para ver se vocês acertaram, ok? Podem começar. Vocês terão 5 minutinhos, crianças.
crianças, conseguiram? Ótimo, então vamos ver aqui se vocês chegaram no número correto. Então observe, o número é maior que 8.000. Então qual é o número que nós já podemos eliminar? Isso, 6.213, 5.240 e 4.190, porque todos eles são menores que 8.000. Nós sabemos que o número é maior que 8.000. Ótimo. O número é par. Então, como nós sabemos que um número é par ou ímpar? Nós olhamos lá o número que está na ordem das unidades e os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8 são pares. Os números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9 são ímpares. Então, nós sabemos que o número é par. Qual é o número que nós vamos eliminar agora? Então, observem a ordem das unidades. Olhem lá, 10.239, porque o 9 que está na ordem das unidades, ele é ímpar. Então, eu sei que o número é par. Sobrou ali ainda 3 números para nós observarmos. Agora, eu sei que o algarismo da centena é igual ao algarismo da unidade. Observem o primeiro número, 19.312. Esse é o algarismo ali da centena. Esse é o algarismo da unidade. Eles são iguais? Não, então já posso eliminar esse também. Sobrou 2. Número 31.414. Esse é o algarismo da centena, esse é o algarismo da unidade. Eles são iguais? São, então pode ser esse número. Olha, observe o último número, 41.878. O algarismo da centena e o algarismo da unidade. Eles são iguais? São, muito bem. Então, temos 2 números ali para a gente ver. Sobrou os 2. Observem a próxima proposição. O algarismo da dezena de milhar é a metade do algarismo da centena. Observem ali o número 31.414. Esse é o algarismo da dezena de milhar, não é mesmo? E esse é o da centena. 13 é a metade de 4? Não, então já podemos eliminar. Já descobrimos ali o nosso número, mas vamos ver se nós acertamos? Observem, 4 é o nosso algarismo da dezena de milhar. 8 é o nosso algarismo da centena. 4 é a metade de 8? Sim, é a metade de 8. Então, descobrimos. O número que Fábio pensou foi 41.878. Muito bem, então vejam só, praticando aí os números com a professora. Descobriram? Muito bem, se descobriram, parabéns. Se não descobriram, não tem problema. O que importa é o esforço de vocês aí em casa, ok, crianças? Muito bem, já estamos ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço, vocês mandaram bem. Até a próxima, nosso momento de praticar. Tchau, tchau, crianças!